A nossa conversa de hoje é um mergulho sobre a gestão de delivery. Afinal, como é que dá para tornar essa operação lucrativa e evitar erros? Eu sou Elaine Marques, engenheira de alimentos e diretora da Conduzir Consultoria. Agora vamos aos bastidores da alimentação, ver o que acontece antes do prato. E você aí que tem uma distribuidora de alimentos, ainda manda o seu catálogo em PDF ou então numa planilha de Excel, tá na hora de ter a sua loja virtual, modernizar aí a forma de vender da sua distribuidora. Então entre em contato com a plataforma Meu Fornecedor, que eles vão te ajudar. A Polipiso oferece às indústrias de alimentos as soluções mais avançadas e eficazes para as soluções de pisos. Uma garantia de qualidade e segurança para a sua obra. Eu estou aqui hoje com a Bianca Fraga, que é especialista em gestão financeira, CMV também, mas é mais conhecida como uma pessoa que manja muito de delivery, né? Então, Bia, obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu acho que vai ser importante esse bate-papo, né? E aí, para ir direto ao assunto, eu sei que você está mergulhada nesse mundo. O que você encontra de mais erro, assim, que são comuns nesses restaurantes que trabalham com delivery? Prazer estar aqui. Eu sou a Bia, para quem estiver assistindo aí, ouvindo a gente. Bom, acho que os maiores erros são a ansiedade de querer precificar de qualquer jeito, né? Normalmente o pessoal faz uma comida boa e faz um hambúrguer muito bom, um doce muito bom, e aí quer colocar meio que assim, qualquer preço e botar para vender. E esse é um erro muito clássico, porque se você vende no preço errado, não importa o quanto você vender, não vai sobrar dinheiro no final do mês. Então, acho que é um erro muito comum que acontece. O segundo erro que eu mais vejo é as pessoas não ligarem tanto para a gestão de estoque. Acha que é só vender, fazer um bom marketing, fazer bem as redes sociais e deixar a gestão de estoque do lado, assim. A gestão de estoque é o que mais vai dizer se o restaurante vai ter lucratividade ou não. É o que está diretamente ligado ao ponto de equilíbrio financeiro. Então, se você não faz uma boa gestão de estoque, você tem ali uns gastos invisíveis, né? E passa totalmente desapercebido. Se você tem um desperdício que você não percebe, se você erra um percentual muito grande de pedidos, aí tudo isso vai engolindo a sua margem e no final do mês faz com que você não ganhe dinheiro. Perfeito. Eu acho que a gente tem visto, né, que é mais do que nunca, o dono do restaurante ele tem que entender que ele precisa deixar a gestão amadora de lado e buscar essa profissionalização, né, esse conhecimento, porque fica cada vez mais difícil de manter se ele não tiver esses controles. E aí a gente aprofundando um pouquinho mais dentro do delivery, o que dá para fazer assim na prática para ter lá um produto sem perder a qualidade nesse delivery? A gente tem alguns casos aqui na consultoria de pessoas que a gente recebe normalmente, a galera com muito medo de eu quero conferir meu preço, será que eu estou precificando errado? E aí a gente, quando vai fazer essa análise de precificação, tem alguns produtos que ficaria muito alto assim, para aumentar o preço. Então imagina, seu produto carro-chefe da casa, eu preciso que você aumente R$20 no preço de venda dele. Você vai virar para mim e vai falar, Bia, você é doida, não vou aumentar R$20, senão vou parar de vender. Então, tem alguns caminhos que a gente faz aqui que não significam só aumentar preço, né? A redução do CMV, o custo da mercadoria vendida, ele vem para contribuir nesse aspecto também. Então, fazer cotação de fornecedor é uma prática muito saudável, que dá muito trabalho, por isso pouco a gente faz, e faz muita diferença na redução do CMV. Outra coisa que faz diferença é você potencializar ali o insumo. Então, o cara vai cortar um alho poró, um aipo, não corta metade e joga fora. Se você cortar metade e jogar fora, você está perdendo ali metade desse preço. Então, tem práticas que a gente chama de boas práticas, né? A gente faz um manual de boas práticas que são para você não perder tanto do insumo. Normalmente, o cálculo que as pessoas fazem eu compro a R$30 esse quilo aqui de contrafilé, se vão 100 gramas, então na regrinha de 3 é R$3, né? Porque esse 30 é 1 quilo, R$3, 100 gramas. E aí você já começa precificando desde o início, porque você não pagou por 1 quilo, você pagou por menos, porque você vai limpar esse contrafilé, vai porcionar esse contrafilé, então você paga
por menos do que 1 quilo. Então, fazer a limpeza correta dos produtos, tentar ter o melhor rendimento possível do insumo, já te ajuda na parte de precificação. É muito antes do botar no prato e botar no cardápio e vender para o cliente. Você tem que olhar ali toda a fase da preparação. Isso te ajuda a reduzir custo e ficar com o preço de venda um pouco mais saudável. Uhum. Então, aí vai que a gente vê assim na prática que muitos locais vão pelo preço do concorrente, né? E aí acaba que, pelo que você está colocando aqui, nem sempre a mesma matéria-prima vai ser usada, né? Do mesmo fornecedor. Então, não tem como simplesmente ir lá e copiar o preço, porque tem que ficar ali dentro do mercado. É muito mais um passo atrás, né? E aí, quando vai. Vamos aqui, então, pegar talvez um exemplo para trazer bem prático. Como é que essa pessoa pode fazer para ela precificar da forma correta? A coisa que você falou foi muito certa. A gente vê essa prática, né, de olhar para o concorrente e às vezes botar um pouquinho mais barato que o concorrente, só para ficar ali para chamar mais atenção. Mas você falou perfeitamente, o concorrente tem outra estrutura, tem outros custos, você nem sabe se são os mesmos fornecedores, você nem sabe se esse cara está fechando no negativo ou não e está botando aquele preço e você quer copiar. Então, tudo bem, a gente tem que olhar para o mercado para entender ali, ter uma baliza de preço, mas não é cravar esse preço para baixo. Então, passos para não errar na precificação. Ficha técnica, então é basicamente aquela planilhazinha gerencial de, cara, quantos gramas vão de cada coisa. A balança, eu sempre falo, a balança é a sua melhor amiga. Você vai pesar tudo, desde você que está dentro de casa, fazendo um delivery para fazer uma renda extra, fazendo brigadeiro para vender, você tem que ter tudo pesado, porque influencia cada 10 gramas que você coloca a mais, Vou dar uma caprichada na batata frita aqui desse cliente, isso vai fazer diferença na lucratividade no final do mês. Então, ficha técnica é o primeiro passo para precificar corretamente. O segundo passo é você ter muito bem calculado o quanto você precisa faturar para ficar no 0 a 0, que é o ponto de equilíbrio financeiro. E ele leva em consideração todas as despesas fixas do seu restaurante, então aluguel, condomínio, IPTU, contador, tudo que você paga fixo e a margem de contribuição, que é um dos principais indicadores dentro de uma análise de restaurante, que a gente fala que é basicamente o que sobra, né? Então, imagina que você tem uma fatia de torta alemã. Para você vender essa fatia, teve um custo para produzir e vai ter um custo de imposto, digamos, uma entrega ali no delivery. Então, tudo que é variável sai. Então, imagina que essa torta você vende a R$ 15 e tudo de variável saiu ali R$ 5. Então, sobra R$ 10. R$ 10 é só margem de contribuição. O que acaba que muita gente confunde a minha margem de lucro no produto, mas não é margem de lucro. O que dá lucro é o negócio como um todo. O produto te dá uma margem de contribuição, que é o que vai te ajudar a pagar as despesas fixas. Então, a partir do momento que você faz uma venda, entra um dinheiro no seu caixa que vai te ajudar a pagar tudo que você fez ali para produzir, o biscoito, o chocolate, o imposto, e tem que sobrar o suficiente para pagar seu condomínio, seu contador, conta de luz, água, gás. Então, você precisa saber, a gente fala que você tem que ter uma meta de venda por mês e por semana, saber quanto você precisa faturar para chegar ali pelo menos no 0 a 0. E isso te ajuda a fazer uma composição de preço correta. Terceiro passo é olhar para o mercado. Como você bem falou, eu preciso estar de olho no concorrente, mas eu não posso só copiar o preço do meu concorrente. O ideal a nível de preço é que você tenha um produto isca, pelo menos, um produto que vai ter um preço um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais promocionado, mas só para chamar a atenção. Talvez você nem ganhe tanto naquele produto, mas você chama a atenção e a pessoa vai consumir outros produtos. E o quarto ponto, que para mim é o mais importante e o mais difícil de calcular, é a percepção de valor. Porque a gente fala aqui da matemática da coisa, né? Ficha técnica, pesar, quantos gramas, peso bruto, peso líquido, ponto de equilíbrio financeiro, a margem de contribuição. Para mim, essa é a parte fácil, porque você bota no papel, você bota na planilha, vai te dar o resultado. O difícil Olha, é saber... agora eu acho que trouxe uma contradição bem grande, viu? Porque esse pedaço aí, eu acho que quem está ouvindo e não costuma fazer, deve ficar com a cabeça fervilhando assim. Porque... Mas tem uma coisa que é mais difícil, porque fazer a conta é botar a fórmula. A parte mais difícil é saber se o cliente está disposto a pagar o preço que saiu ali na sua planilha.
Porque o preço Sim. sair na planilha, você vai botar a fórmula, a Bia falou, despesa fixa sobre margem de contribuição. O preço vai sair ali. Só que saber se o cliente está disposto a pagar o preço que você tem que cobrar é a parte mais difícil, porque aí não tem conta. Aí é abstrato, aí você tem que agregar valor no seu produto. Então, a precificação também tem essa parte mais abstrata, além das contas, né? E aí, quanto mais você agrega valor ao seu produto, mais caro você pode cobrar por ele. Não é muito difícil a gente ver uma embalagem super legal e sabe, ficar, meu Deus, nem comi e já amei essa embalagem. Ou a gente topar pagar mais caro num delivery porque ele entrega em 20 minutos, ao invés do outro que entrega em 40. Então, isso também faz parte da precificação. Perfeito. Então, entrando já nesse aspecto, né, do que está aí intangível, o que é que tem como restaurante fazer para ele conseguir se diferenciar? Legal. Para mim, tem 2 passos hoje que a gente está vendo aí, e já vou até me adiantando, que eu sei que lá na frente a gente vai falar sobre isso, que são as tendências aí do setor de delivery. A verdade é muito clara assim pra gente. As pessoas estão mais aceleradas, né? Elas querem as coisas mais rápido. Então, se você tem uma entrega rápida, você consegue se diferenciar. Eu falo para os meus alunos que se você entrega rápido, você pode cobrar até mais caro por isso. Então, um fator muito diferencial, principalmente para quem vende marmita, quentinha, almoço, é entregar rápido. Porque se você entrega rápido, a pessoa tem chance de pedir de novo, e de novo, e de novo de você. E um fator muito diferencial para a sustentabilidade do delivery é a recorrência, essa fidelização, fazer com que a pessoa sempre peça com você. Então, a entrega rápida é um baita diferencial. O segundo diferencial, que hoje em dia nem está sendo tão diferencial, para mim já é básico, é o atendimento. Então, para quem tem restaurante no iFood, nas plataformas, prestar atenção no chat. O cliente às vezes quer falar com o dono do restaurante ou com o operador lá do caixa e o restaurante nem responde. Acontece muito, assim. Então tem que ficar de olho no chat, tem que responder o cliente. O cliente mandou por WhatsApp, quer pedir direto, aí você demora um tempão para responder, ele já pediu de outro lugar. Então, atendimento é fundamental, seja ele no salão ou seja ele no delivery. E, para mim, um terceiro pilar, assim, eu não vou nem entrar na parte de qualidade de produto, porque isso é o mínimo, né? Tem que ter um produto de qualidade. Mas o terceiro diferencial é a embalagem. As pessoas, quando você recebe uma embalagem diferenciada, te dá até vontade de postar aquilo. Então, você tendo uma embalagem diferenciada, você recebe um marketing orgânico, um tráfego orgânico. E é super legal e te ajuda a poder cobrar mais caro por isso. Entrando aí um pouquinho nessa questão da embalagem, né, eu acho que a gente podia até dar alguns exemplos do que pode tornar mais atrativo, porque assim, nós também somos consumidores, né? Sim. E eu vejo com muita frequência assim, aquele isopor, né? Eu lembro que recentemente eu recebi uma entrega que veio numa embalagem que não estava resinitado, o produto tinha molho. Quando o entregador tirou, rasgou tudo, caiu no chão. Caramba, nossa. Aí eu mandei mensagem assim pro restaurante, olha, da próxima vez passa pelo menos um resinite assim no entorno da embalagem para não ter esse risco. Mas eu ainda vejo assim muita embalagens frias, sabe? Aquela coisa assim sem comunicação nenhuma. Então eu acho que a gente pode até exemplificar o que tornaria essa embalagem mais atrativa, né? Legal. Uma embalagem atrativa, a gente sempre direciona para ser uma embalagem personalizada. Se você entrega para a pessoa só um isopor, é capaz de ela nem lembrar o seu nome depois. Agora, se você entrega uma embalagem que chama atenção, o jogo muda, porque ela vai prestar atenção antes de comer. Então, uma embalagem personalizada, com a sua logo, com uma frase legal, é um ponto super positivo. Outra parte específica de delivery são os molhos. Você falou muito bem, né? Essa questão do molho. Para quem tem molho, é preciso vedar ou é preciso garantir que essa embalagem não vai vazar, porque é uma das várias frustrações que tem. Chega a comida na sua casa, pior é quando nem chega, né? Que é extraviado no caminho. Mas aí chega e você não pode comer. Então, tem que vedar direitinho. Um outro passo é ter a bebida separada da comida. É muito comum a gente receber delivery em casa, consumidora,
E aí eu abro a sacola, tem a bebida gelada e a comida do lado. Então a bebida não fica gelada e a comida não fica quente. Então ter essa separação é importante. Seja uma embalagem personalizada ou a bebida do lado de fora mesmo, que o motoboy entrega separado. Só tem que ter a preocupação do motoboy não esquecer essa bebida. Porque se levar separado, corre risco de esquecer. Mas é importante ter processo para melhorar isso. E para mim, um ponto super importante é que tenha pelo menos um bilhetinho personalizado, seja ele escrito à mão, ou com QR Code, ou com alguma comunicação que seja interessante e que a pessoa saiba que o restaurante tem essa preocupação com o cliente, com a experiência do cliente, com o atendimento. Acho que esses pontos são super importantes para você ter uma possível recorrência. Abrir um delivery é pensar, eu não posso vender uma vez só, eu preciso vender de novo para essa mesma pessoa. Preciso que se ela comprou na terça-feira, ela volte a comprar na sexta, por exemplo. É sempre pensar em como que eu vou criar uma experiência legal para esse cliente comprar de novo. Perfeito. Aí eu lembrei também que existem alguns produtos, né? Vamos usar o exemplo aqui da batata frita, que geralmente quando a gente pede que vem nessa embalagem assim bem fechada, ela já chega mole, né? O que dá para fazer, né, para conseguir ter um produto quando chegar lá na casa do cliente que ele ainda esteja de boa textura, boa aparência? Batata é muito difícil, realmente. Eu tenho uma hamburgueria, então, olha, batata é difícil mesmo. Eu vou te falar o caminho mais fácil e vou te falar o caminho mais estratégico. O caminho mais fácil é você não ter uma embalagem toda fechada, você ter aquela embalagem com furinho, né? Porque aí a batata respira, né? Que a gente fala. Uma opção mais barata, porque essa com furinho é um pouco mais cara, é só o saquinho. Se você botar só o saquinho, ela já fica melhor do que se tiver toda fechada. E uma terceira opção que é mais estratégica é você não entregar em raios muito longos, uma quilometragem muito distante da sua operação. Porque você pode ter a melhor batata do mundo, super crocante, mas se você entrega 8 quilômetros do seu restaurante, não tem como ela chegar perfeita. E isso também cai naquilo que eu falei, né? Você tem que entregar rápido, sempre buscar entregar rápido. Então, faz sentido seu motoboy ir para 8 quilômetros para depois voltar. Você vai entregar provavelmente 40, 50 minutos em 8 quilômetros. E aqui, se fosse em 3 quilômetros, 2 quilômetros, ele já batia, voltava. E você consegue uma comida muito mais fresca para o cliente e esse cara vai ter muito mais potencial de comprar de novo. Então, sempre delivery é focar em entregar muito rápido num ratinho para gerar fidelização de quem mora perto. Que eu acho que deve ficar na cabeça do empresário, né? Como é que eu vou fazer tudo isso? Porque eu vou personalizar uma embalagem, eu vou ter um cuidado aí maior na entrega, eu vou ter essa agilidade toda e, ao mesmo tempo, eu tenho que precificar bem e conseguir lucrar. Então, é muita variável aí que está em jogo, que precisa ser olhada bem no detalhe, né? Verdade, e equilibrar os pratinhos é difícil. É bem difícil. E aí, falando assim, se a gente foca no delivery, o que seria a melhor estratégia? Ter lá uma cozinha, um espaço dedicado, separado para o delivery, ou eu tenho ali o meu salão e um balcão? Isso faz diferença ou não faz diferença? Para quem eu tenho um restaurante que é salão e delivery, né? Então, eu tenho um que é muito mais focado em delivery, tenho algumas operações. E dentro de uma operação que atende, tem garçom, mesa, né? Cobra a gorjeta e tudo mais, o interessante é que você tem uma operação separada, dedicada ao delivery, porque o garçom está ali, ele consegue ter um desenrolo com o cliente se atrasar um pouquinho, né? Tem como você criar mecanismos ali para quando tem algum gargalo na operação. Agora, o delivery não, você atrasa, se o cliente estiver virado, assim, de um virado, ele vai e cancela. E aí você fica nesse prejuízo. Então, o ideal é que você separe mesmo as operações, tá? Certo. E aí você falou sobre a entrega, né? Ela ser rápida, ter esse cuidado aí do entregador separar a bebida e não esquecer. Mas como é que faz, sendo que às vezes, na maioria das vezes eu acredito, né? O entregador não é um colaborador próprio ali da pessoa. O que dá para fazer para conseguir ter uma equipe de delivery que vai funcionar bem? Olha,
Você tem que garantir que o motoboy da plataforma ele vai receber tudo certinho, é o primeiro passo. E aí, depois que ele receber, aí já fica um pouco mais difícil de controlar. Mas o mais importante é que do balcão para frente, ali, do balcão, chegar no balcão com tudo certinho, seja perfeito. Porque muitas vezes chega até um motoboy de uma plataforma para pegar o pedido e quem está atrás do balcão esqueceu de botar a bebida. Então, nem sempre a culpa é do motoboy da plataforma que esqueceu. Mas tem algumas técnicas, tá? Algum checklist, né? A gente fala que a gente tem um double check, que a pessoa da cozinha despacha, confere, e a pessoa que vai despachar do balcão para o motoboy confere de novo, que é para garantir que essa bebida vai sair junto. Tem uma galera que grampeia a bebida junto com a sacola, ao invés de entregar uma sacola de bebida e uma sacola com a comida, já grampeia junto. E tem algumas embalagens que, por exemplo, de marca famosa, de fast food, a bebida vem dentro da embalagem mesmo, só que ela vem num compartimentozinho separado. E aí você vai criando mecanismos, né, e técnicas, usando ferramentas para que seja muito mais um ritual. Assim, a gente aprende no colégio, né? Tudo que a gente repete, a gente decora e sustenta aquilo ali. Então, no delivery, numa gestão de restaurante, é a mesma coisa. Quanto mais a gente repetir o processo, mais vai fluir naturalmente. Eu vou até pincelar isso aí que você falou, né, de fazer uma checagem de novo, porque eu já ouvi isso de empresários, vai dificultar a minha operação, porque eu vou perder mais tempo fazendo isso. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente olha de fora, a gente percebe assim que a pessoa está habituada em corrigir os erros, né? E na verdade em apagar o incêndio. Já virou rotina. Eu já espero que vai ter reclamação, eu já espero que vai ter erro, eu já espero, e acha que é normal, que está tudo bem, né? E se a pessoa for olhar o inverso, né, eu não vou deixar sair do meu restaurante com chance de erro. Aí ela evita um custo de logística, ela evita esse desgaste com o cliente, ela evita uma série de custos também que estão aí embutidos, né? Então, mudar um pouquinho essa mentalidade para dar um passo atrás, né? Fazer um processo a mais, mas para garantir que isso que vai acontecer, é uma coisa que realmente a gente precisa ir colocando na rotina. É aquilo que você falou, faz uma vez, todo mundo reclama, acha ruim, né? A gente trabalha aqui atendendo também, então a gente vê que sempre que muda uma rotina, o pessoal tenta às vezes boicotar, né? Verdade. Mas quando entrou no sistema, aí funciona, né? Só mesmo uma questão de persistência. Verdade. E aí eu queria voltar mais um pouco, né, que você falou sobre o atendimento. É outra coisa que eu vou falar como consumidora, né? Eu fico sem acreditar às vezes. Porque é assim, no nível, eu já recebi mensagem que eu li 3 vezes. Será que essa pessoa disse isso mesmo, né? E aí, o que dá para fazer para melhorar essa relação? Às vezes, até na plataforma não tem tão fácil essa comunicação, né? Mas o que o restaurante pode fazer para melhorar esse atendimento aí? Tem uma ação que os donos, e eu me incluo nisso como dona de restaurante, o empresário tem a tendência de achar o time todo é muito ruim, todo mundo é muito ruim, meu funcionário é ruim, não faz nada direito, mas quanto que ele deu um treinamento sobre aquilo que ele está reclamando? Então, a gente tem muito isso de, ele erra sempre, isso aqui ele não faz direito, ele não fala direito com o cliente, ele não tem bom senso com o cliente. Mas quando foi que você sentou com ele para falar, olha, se fosse eu ia escrever desse jeito aqui. Você consegue fazer isso a partir de agora? Então, acho que falta muito a mentalidade do treinamento, de ensinar, porque são raros os funcionários que têm esse olhar do dono. Às vezes o cara pode até ter um olhar que não é de dono ainda, mas se você treinar ele vai ter esse olhar de vestir a camisa, de matar no peito e ir resolver. Mas a gente tem muito isso, sabe? De, esse cara não faz nada certo, minha equipe, não consigo fazer rodar. Mas quando foi que você sentou com todo mundo e explicou, olha, se eu estivesse no lugar do atendimento, quando acontecesse isso, eu ia responder dessa forma. Quando acontecer isso, eu ia responder
dessa forma. A partir do momento que cair um pedido, eu já vou mandar uma mensagem. Deixa eu já deixar escrito aqui, porque aí vocês só copiam e colam uma mensagem de boas-vindas. Então, porque fica nesse ciclo eterno, porque o empresário reclama, aí o funcionário tenta fazer diferente. Aí não foi de acordo com o que o empresário esperava, aí ele reclama de novo. Aí o funcionário fala, então eu não vou mais fazer, porque se eu faço, reclamo. Se eu faço de outro jeito, reclama, não vou fazer mais nada. E aí o empresário fala, eu não tenho tempo para ensinar. Mas aí não tem tempo para ensinar, mas reclama que ele errou. Então fica essa situação. Para mim é treinamento. Tudo é treinamento e repetição, né? Eu falei isso ainda há pouco. Quando a gente repete, a gente já cria o ritual e faz. Então, ensina uma vez, ensina 2 vezes, tem uma rotina de treinamento, uma rotina de capacitação. Isso faz toda a diferença, toda mesmo. Mas eu acho que esse ponto também que você falou, de às vezes já ter um script, deve ajudar bastante, porque ajuda muito. Né, os queixas, geralmente, elas são muito parecidas, Exato. Então mata, e até para o atendente não ter que ficar pensando, né? Às vezes a pessoa também não está num bom dia. Sim. E aí evita de ele colocar emoção ali naquele texto, então já ajudaria muito. Mas aí, no caso de ter uma devolução, né, um cancelamento, né, ou um produto que realmente veio errado, como é que o restaurante pode fazer para contornar isso? Olha, para acontecer uma devolução, é porque provavelmente o cliente já está muito revoltado. Então, é muito importante que, se você estiver disposto, porque tem gente que não está disposta mesmo, mas se você estiver disposta, você tem que tentar capturar esse cliente de novo. Eu falo muito de conta, né? Gestão financeira. Então, imagina aqueles cupons, né, do iFood. Você tem aquele cupom do primeiro pedido. Aí você dono de restaurante, liberou um cupom de primeiro pedido. O cliente fez um pedido usando aquele cupom, ou seja, sua margem já está mais baixa, já está muito ruim ali. E aí você vai e demora para entregar, ou manda um pedido errado, aí o cliente reclama. Se você não ligar, você só teve o prejuízo porque você pagou por aquele cliente, pagou, né? Você deu esse cupom, e você não vai tirar nada disso. Agora, se você conseguir recuperar esse cliente, você pagou por esse cliente, porque toda aquisição de cliente tem um custo, e pode ser que ele tenha uma nova experiência, que ele goste desse retorno e compre de novo. E aí já vale a pena, porque esse investimento inicial que você fez no cupom já vai se diluindo ao longo dos pedidos. Então, para recuperar, eu prezo muito pela recuperação de cliente. Para recuperar um cliente, é claro que tem clientes que não querem ser recuperados, que eles só querem reclamar mesmo. Mas eu prezo muito por, passa na frente de todo mundo esse pedido aqui, conserta, manda direito, e eu gosto muito de mandar alguma coisa a mais. Então, aconteceu recentemente comigo, eu ia dar uma aula de mentoria e pedi um almoço com alguma antecedência, e ele não chegou. E aí eu mandei mensagem e falei, gente, eu pedi exatamente porque vocês têm uma entrega rápida. Eu precisava almoçar rápido para dar aula. E aí o rapaz respondeu assim, mas o motoboy foi aí e você não atendeu. Aí eu falei, ele foi no lugar errado. Não é possível, porque não tem como eu não ter atendido. E aí ele falou, eu vou fazer aqui de novo. Aí eu falei, poxa, eu peço sempre, eu sou uma cliente recorrente desse lugar, eu peço sempre de vocês. Nem tem como ele errar o endereço, eu peço sempre. E aí ele falou, vou fazer rapidinho aqui para a senhora e a gente manda de novo. Aí demorou mais um tempo, mas chegou, aí eu comi voando. Quando eu fui ver assim direito a embalagem, eles tinham mandado assim uma sobremesa, um bilhetinho pedindo desculpas, dando um cupom para o próximo pedido. Então, você ter essa clareza de, poxa, é melhor eu ficar com essa cliente aqui, fazer com que ela peça de novo, do que eu simplesmente não ligar. Então, para mim, a boa prática é mandar de novo, passar na frente na operação, liberar esse pedido logo, mandar um mimo, então pode ser uma sobremesa, uma bebida, alguma coisa que ele não tenha pedido ali inicialmente, e mandar um voucher para ele pedir de novo. Porque se você manda só a sobremesa, pode ser que ele não se arrisque a pedir de novo na semana seguinte, ou enfim.
no dia seguinte. Mas se você manda um voucher, você já tem um estímulo a mais para esse cliente continuar com você. É um esforço de venda que você faz para não perder esse cliente. Perfeito. Eu acho que se a gente fosse listar aqui exemplos, nunca ia faltar, né? Porque a minha experiência já foi oposta da sua, assim, de a pessoa ficar discutindo de que, não, ele foi até aí, não tem, ó, tô vendo aqui nas câmeras, não tem, ninguém apareceu aqui. E aí, eu acho que o primeiro, né, o contato, talvez fosse até um pedido de desculpa, que às vezes a gente não vê. Verdade. É um afrontamento de um jeito que parece que você está assim, entrando em embate, né? Não tem esse recuo, muitas vezes, de dizer assim, tá bom, vamos olhar aqui, né, o próprio restaurante para ver o que foi que a gente fez e se desculpar, porque aí já desaba muita coisa, né? Verdade. E a gente não vê esse tratamento. Aí, falando desse relacionamento entre cliente e restaurante, aquele que está ali focado em delivery, tem mais alguma estratégia, sem ser essa, assim, do que errou, né? Ele tem como ter alguma coisa que ele vai fazer para conseguir fidelizar aquele cliente, ter um vínculo, né, um relacionamento? Olha, a nível de fidelização, eu costumo falar que a fidelização ela é composta pela experiência mais estímulo. Então, não adianta só você fazer a melhor experiência do mundo se amanhã ele vai esquecer de você. Então, tem uma conta que a gente faz, e tem várias pesquisas mostrando isso, que diz que é muito mais fácil você vender novamente para alguém que já comprou de você do que você vender para alguém que não te conhece. É de 5 a 7 vezes mais barato você manter um cliente na sua base do que você fazer a aquisição de um cliente novo. E a gente consegue ver isso com facilidade, porque no iFood, por exemplo, o cupom de cliente novo é 12, 20 reais. O cupom de recorrente é 5, 7 reais. Então, já mostra aí no próprio iFood, na plataforma, que você gasta menos mesmo. Se a gente estiver falando de tráfego pago, então, a diferença é, assim, realmente bem grande. É muito mais fácil você fidelizar. Então, você cria uma fidelização, uma experiência, uma boa embalagem, uma entrega rápida e, ao mesmo tempo, você dá um estímulo para ele voltar. Então, lá no restaurante, uma coisa que a gente faz é, ele veio, cadastrou no nosso programa de fidelidade, eu já dou um prêmio para ele voltar na semana seguinte. Ele só tem 7 dias para retirar esse prêmio. Então, eu não quero que ele só saia de lá falando, nossa, foi maravilhoso. Eu quero que ele pense, nossa, foi maravilhoso, vou voltar para retirar o prêmio. Porque quantas vezes a gente foi em restaurantes maravilhosos que a gente nunca mais voltou, porque foi testar outro lugar, caiu no esquecimento, deixou para trás. Então, é experiência mais estímulo. Então, lá no restaurante, a gente cadastra ele no plano de fidelidade e eu já dou um super prêmio para que ele volte na semana seguinte. Não só para retirar o prêmio, porque ninguém pega o prêmio e vai embora, a gente pede o consumo no local, então ele vai vir, não vai vir sozinho, vai vir com alguém, vai trazer uma pessoa, vai consumir um drink, vai consumir uma sobremesa, o que for, e eu consigo fazer com que compense esse estímulo. Perfeito. E aí, falando das lojas dentro das plataformas de delivery, como é que dá para se destacar naquele mundo ali? É difícil, né? Porque as pessoas têm a sensação de que não importa o que você faça, você vai estar lá embaixo na lista, né? Mas tem umas boas práticas para se destacar dentro das plataformas. A primeira delas parece até muito simples, mas ela é a mais importante, que é a foto ser boa. Você não compra uma coisa se não tiver foto. Você não compra uma coisa se a foto estiver um pouco confusa. Quando eu digo a foto confusa, é escrito lá cheeseburger. Na descrição tá pão, carne, queijo e maionese. Na foto tá pão, carne, queijo, maionese, alface, tomate, cebola e, não sei, azeitona. Aí você fica, ué, mas será que tem salada? Mas eu não gosto de azeitona. Mas na descrição tá pão, carne, queijo e maionese. Se você deixar o cliente confuso, já era. Ele vai pedir de outro lugar. Então, a foto é muito importante e a clareza é muito importante. Você tem que ter clareza no que está escrito no título, no que está dizendo na foto. Se no título diz combo, hambúrguer, batata e bebida, a foto tem que ter hambúrguer, batata e bebida. Outra alavanca de visibilidade que a gente tem é o frete grátis, né? O frete grátis hoje talvez seja a maior alavanca aí de conversão em vendas, né? As pessoas... Isso veio muito das plataformas de delivery, assim,
quando a gente compra um eletrodoméstico, uma cadeira, enfim, a gente está acostumado até a pagar o frete. Mas no delivery, ficou quase que convencionado a não pagar o frete. Então, botar o frete grátis te ajuda a ter mais visibilidade. Outra coisa que ajuda também é o tempo de entrega, né? Quanto menor o seu tempo de entrega, provavelmente mais pedido você vai ter com recorrência. Isso também te ajuda a ter visibilidade na plataforma. Claro que os cupons ajudam, mas não são a melhor estratégia do mundo, porque isso engole um pouco a margem do dono de restaurante. Mas se eu pudesse cravar qual a melhor dessas todas, eu iria em tempo de entrega. Focar em quem está perto, ter o menor tempo de entrega possível que você tiver capacidade de entregar no primeiro, segundo e terceiro quilômetro. E, a partir daí, bota um tempo de entrega um pouco maior, porque mais vale você entregar muito rápido no primeiro quilômetro do que você ter uma entrega e atender até o 10º quilômetro. Você vai demorar 50 minutos para chegar e o cara, no segundo pedido, ele vai olhar qual que entrega mais rápido, não vai ser a sua loja. Então, dessas eu iria em tempo de entrega. Entendi. E eu sei que no iFood, por exemplo, tem algumas lojas que elas ficam mais destacadas, né? O que faz para que essas lojas consigam esse destaque? No iFood, a lógica do algoritmo é o seguinte: o iFood ele entrega a loja certa para o cliente certo, com o ticket médio certo, na hora certa. Então, se a gente estiver no mesmo lugar, uma do lado da outra, se a gente abrir o iFood, a lista vai estar diferente. Porque você tem um comportamento de consumo e eu tenho um comportamento de consumo. Imagina que o iFood já entende que 3 da tarde eu estou acostumada a pedir um docinho. Então, se eu abrir o iFood 3 da tarde, vai ter uma lista aparecendo muito mais confeitaria. Mas você, 3 da tarde, pede um café com pão de queijo. Você pediu assim, durante um mês, você pediu uma vez por semana. Já 3 da tarde, quando você aparecer, vai ter padaria, cafeteria em cima ali na lista. Então, é muito mais sobre você estar posicionado para o público certo. E quem que o iFood mostra em cima? As lojas que performam bem, que entregam uma boa experiência para o cliente. Então, se a sua loja tem muito cancelamento, se a sua loja tem muita abertura de chamada porque você esqueceu a bebida, porque os itens vieram revirados, porque veio trocado, o iFood cada vez mais vai te jogando para baixo, porque o que ele quer? Que as lojas tenham uma boa performance, porque o iFood ganha de acordo com o que você vende. Quanto mais você vende, mais o iFood vai ganhar. Então, ele não vai botar para cima uma loja que tem muito cancelamento de pedido, porque ele está perdendo. Então, focar nisso na operação, ter pouco cancelamento, pouco atraso, porque aí você consegue ficar para cima organicamente. E tem a alavanca paga, né? O iFood agora tem os anúncios pagos. Então, você paga para estar nas primeiras posições do ranking. Mas aí é uma opção paga. Não é orgânico, né? Perfeito. E aí eu lembrei que tem restaurante que ele tem lá o atendimento do salão, tem o delivery, mas nem tudo que ele disponibiliza no salão tem lá no cardápio do delivery. Isso é melhor que seja assim, porque às vezes frustra, né, também o cliente, eu estou acostumada a consumir lá, eu quero pedir aquele produto, mas ele não me entrega. Como é que é a melhor prática? Olha, é frustrante para o cliente às vezes, mas eu concordo totalmente com essa prática, eu faço isso também. Nem todo produto ele é pensado para o delivery, então é melhor você não ter aquele produto no delivery do que você ter e não fazer uma entrega boa. Eu, por exemplo, na minha hamburgueria, a gente bateu cabeça um pouquinho até chegar na forma perfeita de entregar milkshake, porque milkshake no salão é uma coisa, você bateu, serviu. Milkshake no delivery é outra, né? Você pode chegar até, às vezes, até meio aguado para o cliente. Então, você tem que achar a forma perfeita de fazer essa entrega e projetar mesmo o produto para o delivery. E o que é legal de, por exemplo, um cardápio de pizzaria? O cardápio do delivery ele não pode ser muito grande, porque lembra que eu falei? Se você confunde o cliente, se você faz o cliente pensar, ele desiste e vai para outra loja. Então, é interessante que pessoas que têm cardápios muito grandes, no delivery, elas diminuam um pouco, para trazer mais rapidez nessa tomada de decisão para o cliente. E até instigar o cliente a ir na loja. A gente fala muito sobre isso. Eu não vou ter o cardápio completo, porque na minha comunicação eu vou mandar para o cliente. Aqui no nosso restaurante físico, tem sabores diferenciados que não estão delivery. Queremos conhecer. E aí você já cria essa
tira um cliente, sei lá, que pede delivery todo dia para almoçar, e aí ele vai almoçar no seu restaurante, você não gasta taxa, não gasta entrega, ele vai lá, então você economiza, né, o custo é menor de operação, e aí você cria assim, esse vínculo, essa conexão com o cliente, né? Bacana. E aí, como é que faz para escolher esses produtos? Né? Ele vai em cima daqueles produtos que ele vende mais no salão. Eu já entendi, né, que ele tem que identificar também quais são os produtos que são adequados para o delivery, mas ele também precisa olhar para isso. O ideal é que no delivery a gente consiga trabalhar o que é despacho rápido. Então, eu posso ter um prato que vende muito no meu presencial. Nossa, esse aqui é o mais vendido. Mas se ele não tiver um despacho rápido, se ele for muito elaborado, se ele exigir muitos processos de cocção, muitos processos ali dentro da cozinha, ele não é um prato bom, talvez, para o delivery. Porque delivery é entrega rápida sempre, né? Então, o ideal é que você pense em estrutura mesmo de prato que tenha esse despacho rápido, uma montagem rápida. Às vezes é um prato que ele é até fácil de fazer, mas a montagem é muito elaborada. Se a montagem for elaborada, talvez já complique um pouco para ir para o delivery, porque você vai ter uma pessoa perdendo tempo montando muito aquele prato para despachar. Que nem sempre vai chegar montadinho do jeito que foi. Verdade, ainda tem isso. Ainda tem isso. E aí, falando de indicador, né, o que o restaurante, o gestor, precisa estar atento nos indicadores? De delivery ou no geral? De delivery. Delivery, CMV, custo de mercadoria vendida. Então, a gente tem muito a tendência de olhar só o custo do prato. Ah, Bia, esse prato aqui me custa R$10 para produzir. Eu não quero que você olhe só o micro. A gente tem que olhar o macro também. Então, fazer a contagem de estoque é muito importante, controlar direitinho o percentual de desperdício sobre o faturamento. Então, para mim, o CMV talvez seja o mais importante. O segundo indicador, para mim, é a taxa de reclamação, cancelamento, que é legal para quem não tem uma rotina de reunião com a equipe. Isso aqui é muito importante ter. Uma rotina de trazer as reclamações e debater sobre essas reclamações. As pessoas costumam ser muito reativas quando recebem um feedback, uma crítica de algum cliente, mas as críticas se repetem. Se você começar a reparar, elas se repetem. Quanto mais reativo você fica, menos você vai conseguir melhorar, evoluir. A gente tem um ritual aqui na empresa que é, cara, busque a crítica. O cliente vai sair do restaurante elogiando tudo, você vai perguntar como foi a experiência, ele vai falar, não, foi tudo ótimo, atendimento muito bom, a comida excelente. E aí a minha missão é, cara, arranje uma crítica com esse, arranje uma sugestão, alguma coisa. Ele tem que falar alguma coisa. Tá, mas o que a gente pode melhorar? O que foi ruim? O que não foi bom? De jeito nenhum. Aí ele vai falar, não, foi tudo ótimo. Mas arranja um pontinho que ele fale, pô, o ar-condicionado podia estar um pouquinho mais gelado. Aí você já começa, beleza. Aí eu perguntei para 10 pessoas, todas falaram, o ar-condicionado podia estar mais gelado. Aí você já sabe que tem um ponto a melhorar. Então, diminuir um pouco o ego e buscar as críticas é muito importante. Então, ter essa rotina, esse indicador de reclamações, assim, tanto nas avaliações do iFood, quanto no Google Meu Negócio, para quem usa TripAdvisor, esse indicador de reclamação, de satisfação, ele é muito importante. Para mim, a taxa de recorrência é super importante também. Então, se você consegue ter uma alta recorrência, você tende a ter mais sustentabilidade financeira do que um restaurante que só vende primeiro pedido e o cliente nunca mais volta, né? Então, taxa de recorrência é importante. E, por último, talvez mais importante do que todos, o lucro no final do mês, né? A última linha ali é um indicador super importante. Se está dando negativo, você tem que voltar ali no seu DRE e olhar linha por linha onde é que você tem que criar esse plano de ação para tentar deixar ali positivo. E está diretamente ligado ao CMV também, né? Perfeito. Alguns numerozinhos aí de dever de casa para quem ainda não faz. Verdade. E eu acho que você falando aí das avaliações, né? Eu lembro que eu estava conversando com um cliente e ele disse isso, assim, a gente meio que olha de perto, mas sempre vai ter aquela coisa fora da curva, né? E
também vai ter aquela recorrência. Então, às vezes, tem mesmo o cliente que reclamou porque ele estava a fim de reclamar e não tinha tanto sentido, mas essa coisa de você olhar o que está vindo frequente é um grande indicador, né? Porque Verdade. não foi só um cliente que falou. Exato. E indo mais a fundo, né, de instigar o cliente a dizer, eu acho assim fantástico, porque a gente não consegue nem receber quando já aconteceu, ainda mais buscar essa crítica. Então, não é uma coisa fácil de fazer, mas é aquela coisa de olhar para dentro, né? Sim. Ter essa coragem de olhar, porque você vai estar sempre, 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 sempre melhorando. Então, assim, fica aí de dever de casa, né, todos esses indicadores. E aí, para a gente ir entendendo como é que está o mercado, o que é que você vê aí de inovação, para que as pessoas que estão no setor também fiquem antenadas com o que tem para vir. Tem alguns pontos que são super importantes. O primeiro deles é inteligência artificial não é mais o futuro, já é o presente, já é uma realidade. Então, usem IA nos negócios de vocês. Para você ter uma ideia, eu uso uma plataforma que chama Alô Chefia, que você manda um áudio no WhatsApp e ele já dá entrada no seu estoque. Então, chegaram 20 quilos de tomate, aí ele automaticamente já dá entrada no estoque. Então, isso te poupa um tempo absurdo. Às vezes te poupa até ter um estoquista, né? Então, usando IA, a gente consegue ter um controle de estoque melhor. Tem muita gente que não sabe como responder uma avaliação, ou às vezes tem um funcionário meio inseguro de como vai digitar ali para o cliente. Usa IA, pergunta para IA. O pedido deu errado aqui, atrasou, como é que eu falo com o cliente sobre isso? Aí você joga ali na IA, copia e cola. Perfeito. Então, assim, ela veio como uma potencializadora de negócios, sabe? Deu uma facilitada boa aqui na gestão do restaurante. Outra coisa que eu vejo de ponto positivo são as cozinhas multiculinárias, né? Então, você tem uma pizzaria, se você colocar uma esfirraria dentro da sua pizzaria, uma submarca, você consegue, tem os mesmos insumos, são praticamente os mesmos processos. Então, ter multiculinárias te ajuda a diluir essas despesas fixas. Você já tem ali a mesma equipe, o mesmo aluguel, a mesma conta de luz, a chapa ligada, já tem que ficar ligado na hamburgueria. Por que não ter um smash se você já vende hambúrguer alto? Então, fazer essas segundas marcas aí dentro da mesma cozinha também é uma tendência legal. E apesar de eu ter falado que eu acho que falta no mercado, mas eu acho que está vindo muito forte a capacitação. Hoje, assim como eu, tem várias pessoas que criam conteúdo, vários professores, mentores, donos de restaurante que se posicionam e falam, eu vou criar conteúdo para ajudar. Claro que todo mundo, né, vez ou outra tem um curso, uma mentoria, uma coisa mais aprofundada, direcionada, mas a gente cria muito conteúdo gratuito buscando melhorar o setor como um todo, porque a gente já veio de muitos anos sofrendo, né? Então, eu acho que a gente se ajuda muito e, pelo menos aqui no Rio, a gente tem uma rede de apoio, de networking muito forte, e isso é super legal. Perfeito. Eu acho, assim, que de fato é fantástico, né? Pelo que você está falando da rede de apoio, mas também dessa vivência. É muito diferente, né? Quem está ali dentro, que vê, que sofreu as mesmas dores, Verdade. do que alguma outra pessoa que está ali na teoria, mas não venceu a prática. Então, é muito legal ter esse compartilhamento de informação. Verdade. E aí, falando nisso, né, é bom a gente entender como é que funciona o teu trabalho, se você que tipo de estabelecimento você consegue ajudar, se você consegue atender de forma remota, né, em outros estados, conta aí pra gente. A gente consegue atender qualquer pessoa que empreende com comida, então desde quem está dentro de casa e quer fazer uma renda extra e precificar certinho, até restaurantes que têm redes, franquias. A gente cuida de uma rede que tem 170 lojas, então é bastante no país todo. A gente atende desde quem não sabe nada de gestão até quem já tem equipe e precisa só estruturar os processos para ter uma gestão melhor. Esse programa que a gente faz é um programa de 3 meses. A gente fala que ele é o PEG, né, o nosso Programa de Excelência em Gestão. Você sai do zero até a excelência em gestão em 3 meses. E
ele pode ser tanto presencial, aqui no Rio, então a gente visita o restaurante, quanto online. Aí no online eu só preciso que tenha alguém muito focado junto comigo, que vai ser meu braço direito ali, que vai tocar esse barco e vai conseguir tirar do zero e levar a gestão. E aí, junto com isso, a gente tem cursos. Então, a gente tem um curso que se chama Gestão Express, que é para quem quer assistir em 1, 2 dias, rápido ali, para já pegar e fazer, não quer um processo tão longo de acompanhamento. Tem um curso só focado em iFood, então o curso de iFood é do básico ao avançado. Então, desde como fazer o cadastro na plataforma, até como analisar as campanhas, como analisar os cupons, tem lá. E tem também a mentoria em grupo, que a gente estava falando aqui de networking, né? A gente tem um grupo que se encontra online 2 vezes por mês, terça sim, terça não, às 7 da noite, e eu sempre trago um palestrante. Então, eu trago alguém para falar sobre a experiência do cliente, sobre delivery, sobre análise de custos, sobre gestão de pessoas. É sempre um tema diferente, a gente tem um debate ali, e grupo de WhatsApp, então o pessoal manda mensagem, alguém tem fornecedor de mussarela? E aí a gente vai trocando ideia, recomendando. Para mim é uma honra acabar sendo a mediadora de tudo isso. Ah, que legal. Imagino que também deve ter aí o sobre equipamento, né, que não tem uma curadoria nos lugares, então ter esse relacionamento também ajuda até a comprar de forma mais correta, né, mais assertiva. Então, é bacana ter essa troca. Então, pelo que eu entendi, você vai conseguir ajudar na gestão, né, no delivery, no atendimento, no financeiro, na precificação. O nosso foco é gestão e precificação, né? A gente tem projetos paralelos que são, Bia, eu quero olhar só para gestão de pessoas, a gente atende. Eu quero olhar só para a parte de vigilância sanitária, ficha técnica, cozinha, armazenamento, a gente consegue atender também. A gente tem uma parte que é só de eficiência operacional. Então, Bia, você já me ensinou a precificar, já sei gerir bem o meu estoque, mas aqui dentro da minha cozinha, que equipamento que eu posso comprar ou trocar de lugar que vai me fazer despachar um pouquinho mais rápido esse pedido? A gente tem esse atendimento também, mas os atendimentos comigo são só sobre gestão e precificação. A gente tem uma equipe grande aqui, nós somos 16 hoje no grupo Mind Hub, mas a gente tem núcleos, né? Então, dentro desses núcleos, cada um tem seu especialista. A parte de gestão é comigo, eficiência é com o Rodrigo, gestão de pessoas é com a Thay, nutrição é com a Alessandra, mas todo mundo dentro do mesmo ecossistema. Entendi. Perfeito. Então, acho que deu para ficar bem claro. A gente está finalizando, né? Então, queria agradecer a disponibilidade. Eu acho que a gente tem o mesmo propósito, né, de levar informação para o setor, fazer com que a gente consiga trazer mais profissionalização mesmo, porque a gente sabe que é um setor que tem muita gente que está entrando e que não veio de um estabelecimento, assim, não foi treinado para isso, né, não nasceu sabendo, então tem que buscar essas ferramentas. E aí eu queria mesmo agradecer. Se alguém quiser saber mais, basta ir lá no @BiaFraga, _, não é isso? Isso. Se botar Bia Fraga, já vou aparecer. Sim, com certeza. Pode buscar no YouTube também, que eu vi que tem vários vídeos. YouTube também. Então, informação não vai faltar. Certo, Bia? Tem mais alguma coisa que você acha que a gente não tocou? Perfeito, acho que é isso mesmo. E eu sei que quem está assistindo, ouvindo, provavelmente está passando por aquele momento de estar com vontade de desistir de tudo, porque eu acho que todo dono de restaurante já passou por isso. Quero largar tudo, não aguento mais. Mas consome lá os conteúdos gratuitos, que eu acho que vai dar uma luz para ajudar. Né, se não conseguiu com conteúdo gratuito, bate aí na porta, né? Bate aí na porta. Se quiser dar um passo a mais, a gente está pronto para ajudar também. Perfeito. Então, é isso. Mais uma vez, obrigada. Se você gostou do que ouviu hoje, curte, comenta, compartilha, porque a nossa ideia é trazer informação relevante para o setor de alimentos. Lembrando que Antes do Prato é uma produção da Conduzir Consultoria, uma empresa de consultoria que atende indústrias, restaurantes e supermercados. A gente encerra por aqui. Até o próximo episódio.